cresça e dê frutos. Olá, peregrinos. Hoje a palavra está lá em Salmos 92:12 e diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Esse é mais um salmo, escrito por Davi, que antes de ser rei, ele era poeta e músico. Amém? Vou tomar um cafezinho especial na xicrinha da família aqui. Te amo, obrigado. Xicrinha da família aí, não pode faltar, né? Cafezinho nosso de cada dia. Mas nem só de café viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. Amém? Então eu estava aqui conversando com a minha esposa, né? Sobre esse versículo aqui que está lá em Salmos 92:12. E é um salmo que foi escrito pelo rei Davi, que era um músico, né? Era um poeta e músico antes de se tornar rei, né? E ele descreve como a vida de um justo e a compara ao cedro do Líbano e a palmeira, né? Então ele quer dizer assim que o justo, ele teme ao Senhor, que ele não é justo pela sua justiça, mas pela misericórdia de Deus. E a coisa mais interessante no crescimento das árvores é que isso se dá por adição de camadas, né? Todas as árvores, adição de camadas, né? Inclusive, se tu cortar uma árvore, tu vai conseguir ver a marca das estações ali. Tu vê a mudança de cores, né? Em cada camada ali, tu vê, porque ela vai adição de camadas. Já a palmeira, ela cresce de forma diferente. Vocês sabiam disso? A palmeira, ela cresce internamente. Como a palmeira, e nós cristãos, né, nós aprendemos isso. E olha só que interessante que o Davi ele compara os justos. E quem são os justos de acordo com as escrituras? Nós não somos justos, assim, pela nossa justiça, né? Porque a palavra diz assim, a gente deve alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Davi mesmo, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, mas ele cometeu muitos pecados, ele caiu muitas vezes. Mas o que o tornava justo perante Deus? A capacidade dele se arrepender e se converter dos maus caminhos. Ele cometeu erros muito graves, mas ele se arrependia. Então nós, depois que começamos a seguir Jesus, nós não nos tornamos perfeitos, mas nós miramos aquele que é perfeito. Então nós temos a capacidade de nos arrepender quando nós erramos com alguém, ou quando nós cometemos algum pecado, né? Porque nós não estamos livres disso, nós estamos livres dessa carne. Mas a palavra nos instrui, através desse salmo aqui, que nós devemos crescer internamente primeiro. Como a palmeira cresce primeiro para dentro. Com o coração puro, busque a santidade no seu íntimo. E a gente vê que no mundo hoje, nós não podemos ter o mundo como parâmetro da nossa vida. As pessoas estão vivendo muito de aparência. As pessoas primeiro querem exteriorizar que são alguma coisa, antes de cuidar do seu interior. Isso se reflete, por exemplo, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, né? Perguntaram para nós por que nós não tínhamos, por que nós não trocávamos de carro, né? Aí eu pensei, puxa vida, por que eu vou investir numa despesa, né? Meu carro já, né? O carro tá pago, né? Não vou investir numa despesa agora para quê? Eu tenho outras coisas para investir, eu tenho que cuidar do futuro da minha filha, então faço outros investimentos e tudo mais. Assim também é a vida do crente, a gente tem que se preocupar primeiro com o nosso interior. Por que eu vou ficar contraindo dívidas e para bancar uma vida que na verdade não é real, mostrar para as pessoas que eu sou algo, entendeu? Por que eu vou andar num carro luxuoso que não é meu, que é do banco, ou que tem que estar no nome de outra pessoa, entendeu? Essas coisas, hoje as pessoas vivem muito de aparência, né? Entendeu? As pessoas mostram nas redes sociais uma vida e que na verdade não é real. Então, e muitas vezes são cristãos que estão entrando nessa onda do mundo aí. E a gente tem que buscar, segundo a palavra, primeiro crescer interiormente, né? Buscar interiormente, e as outras coisas serão consequências. Não tem problema nenhum ter uma vida próspera, não tem problema nenhum. Mas assim, a Bíblia nos instrui a ser prudentes, a não dar o passo maior que a perna, entende? Então, há tempo para tudo. E sinceramente, esse agora é um tempo para sermos mais cautelosos, né? Inclusive, é nos recomendado a cuidarmos, a termos umas economias, né? Para poder enfrentar momentos de crise. Isso é prudência, né? A Bíblia fala lá em Provérbios sobre a formiga, né? Que ajunta no verão para ter o que comer no inverno, né? Então a gente nunca sabe, a gente analisa os tempos e analisa os sinais e a gente sabe que poderá haver uma crise. A gente conhece a situação, instabilidade econômica e política. Então a instrução agora e a cautela agora é cuidar da nossa vida espiritual, cuidar do nosso interior
e, se possível, fazer algumas economias e algumas reservas, né, para estarmos preparados. Não é o momento de grandes loucuras, né? Muito embora eu seja um cara muito otimista e eu esteja sempre conversando com a minha esposa sobre novos negócios, novos empreendimentos, mas hoje em dia é tudo com o pé no chão, sem ideias faraônicas e sem grandes loucuras, assim, tudo com o pé no chão, tudo calculado e tudo primeiro juntar dinheiro para depois adquirir. Antigamente eu ia fazendo as coisas de qualquer jeito e sem nem ao menos saber como pagar, né? E me estrepei muito por causa disso aí. Mas depois que eu me converti a Cristo, ele tem trabalhado muito na minha vida, e se tem uma coisa que eu não gosto, é de pagar juros. Não gosto de pagar juros. Então eu podendo juntar para comprar à vista e negociar, para mim é grande negócio. E foi assim que eu consegui ir limpando meu nome, né? Fomos limpando nosso nome, né, amor? Que foi muita coisa, né? A gente teve que se libertar de muita conta, muita dívida no início da nossa caminhada, e graças a Deus, Deus nos deu graça. Então, mas tudo isso é um processo de um crescimento interior, né? A palmeira tem a capacidade de sobreviver, outra questão sobre a palmeira, ela tem a capacidade de sobreviver nas mais difíceis condições, em desertos onde nenhuma outra planta semeada vinga, e frutifica no lugar onde não tem vida. Assim deve ser a vida do cristão quando ele cuida do seu interior, ele frutifica onde ninguém imagina, entende? Suas raízes crescem profundamente e ela não se alimenta do que tem ao redor, mas somente da fonte. Olha só, qual é a nossa fonte? A palavra de Deus. Antigamente nós nos alimentávamos de tudo que tinha pela volta, ouvia a opinião de todo mundo, era influenciado por tudo. Porque o fulano está fazendo isso, eu vou fazer também. E ia para lá, ia para cá, e corria para cá, e corria para lá. Não, a gente se alimenta da fonte agora. Se Deus não confirma no coração, ele não vai. E tem que confirmar, e é mais de uma vez, né? Quantas vezes, né, você se alimentou daquilo que falaram ao seu respeito, né? Outra coisa, a opinião dos outros nos influenciava muito. Agora o que nos influencia é a opinião de Deus. É o que a palavra diz que nós somos, é que nós cremos. A opinião dos outros é a opinião dos outros. Fofoca sempre existiu, sempre vai existir, e às vezes das pessoas que tu menos espera, né? Mas uma coisa eu tenho para te dizer: se falam alguma coisa para você de outra pessoa, pode ter certeza que falam de você para outras pessoas também. A pessoa que fala mal de alguém para você, ela também fala mal de você. Isso é quase uma regra. Então não se iluda. Quando você entrar numa fofoca acerca de uma pessoa, pode saber que o seu nome estará em outra roda quando você não estiver perto. É praxe isso para o fofoqueiro, para a pessoa que tem a maldizência, né? Que tem o costume de falar dos outros. E por isso que eu e minha esposa hoje conversávamos sobre isso, né, amor? Exatamente. Que a gente procura hoje pessoas, influências que falem sobre projetos e planos e futuro e façam, né, projeções. Eu não procuro mais roda de pessoas que falam de pessoas, né? Eu fujo dessas questões, dessas condições, hein? Eu quero falar sobre planos, eu quero falar sobre projetos, né? Sem analisar coisas palpáveis, assim, coisas que são realmente viáveis, né? Sem ideias faraônicas, entendeu? Sem coisa que eu tenha que aparentar algo antes para conseguir. Não, a coisa tem que... Quando é de Deus, a coisa flui naturalmente, né? E nós precisamos saber quem somos, né? Conhecer a nós mesmos faz toda a diferença na vida, pois o justo não pode depender dos fatores externos para florescer. Assim como a azeitona, após ser espremida, entrega o que tem de melhor, o óleo, use as circunstâncias da vida para dar o seu melhor para o mundo. Ou seja, o cristão, hoje, as circunstâncias da vida, ninguém está livre das circunstâncias. Pode acontecer uma tempestade, pode acontecer um terremoto aqui, pode abalar tudo. Aí vão dizer assim, mas tu não é cristão, teu Deus não te protegeu. Cara, o sol nasce para o justo e para o injusto, a chuva vem para o justo e para o injusto, as circunstâncias estão aí para todo mundo. Eu não tenho como fugir das circunstâncias. A maneira como eu vou me comportar perante as circunstâncias é que me define. E é isso que a palavra tem trabalhado no nosso coração, porque ela trabalha a nossa ansiedade, tirando a nossa ansiedade, nos livrando da ansiedade, para que a gente consiga, né, trabalhar em todas as circunstâncias. A nossa fé é uma fé que se move, entendeu? A palavra fala constantemente sobre trabalho, sobre ficar em movimento e trabalhar, que
tu vai viver do suor do teu rosto, a nossa esperança está nas coisas do alto, mas nós estamos vivendo aqui e sujeitos às intempéries e às circunstâncias desse mundo. Então a gente é lapidado, instruído, o cristão, através da palavra, a prosperar sim, e a florescer sim, neste mundo, apesar de todas as circunstâncias que possamos passar. A palavra nos impulsiona a isso. A palavra mesmo diz, né, tudo é possível para aquele que crê. Exatamente. Essa é uma palavra muito poderosa, porque isso mexe com a nossa fé. Tudo é possível para aquele que crê. Mas nós precisamos dar passos de fé. Nós temos que começar e persistir nas coisas se a gente quer ter sucesso. E isso é uma coisa que no mundo a gente fica muito assim, a gente começa um negócio e daqui a pouco, não está dando certo, já muda, e daí aquele investimento vai todo por água abaixo, e aí já começa outro com outra dívida, e assim vai indo, vai só acumulando dívidas e problemas. Agora a gente aprende a persistir, e assim porque assim é a nossa fé. A gente, quando aceita Jesus Cristo, muitas pessoas viram as costas para nós e tudo mais, mas a gente faz novas amizades muito mais excelentes. Pessoas de Cristo, né? Pessoas que têm um pensamento maravilhoso. E até mesmo dentro do meio cristão, tem pessoas com um pensamento meio tacanho, né? Vamos ser bem sinceros, né, amor? E, anos e anos na fé e não conseguem, né? Estão ali no mesmo lugar. É mais um pensamento de miséria, né? E não de prosperidade, né? Ser uma pessoa próspera na vida, como ser humano também, né? É um espírito de miséria. E às vezes até tu abençoa as pessoas. Toda vez que me abençoaram, eu recebo as palavras de bênção, mas as pessoas às vezes não aceitam nem palavra de bênção, né? Acham tudo muito impossível e sem querer estão negando até a palavra de Deus que diz, né? Tudo é possível para aquele que crê. Só que isso é uma questão de fé, isso confronta a nossa fé. Porque realmente se o cristão ele colocar em prática a palavra de Deus e ele persistir e ele tiver um plano, ele tiver um alvo bem definido, ele consegue ir em direção àquilo e não desistir, porque a nossa fé é isso, é completar a carreira da fé, não desistir. Mas eu sou salvo. Tu é salvo se tu perseverar na fé e completar a carreira da fé, não foi isso que Paulo disse? Não é assim, aceitei Jesus, meu nome está no livro da vida, eu vou ser salvo. Não creio assim, eu creio que tem que haver persistência. E isso nos ensina muito sobre a nossa caminhada aqui nesse mundo. E caminhar com Jesus Cristo é prosperar. Apesar das circunstâncias, é prosperar. É ser influência no meio. Eu gostaria de ter conhecido Jesus Cristo da forma como eu conheço hoje há muito tempo. Né? Porque tem certas coisas chaves que estão virando na minha cabeça que eu gostaria que tivesse virado antes. Eu estaria mais longe, né? Mas há tempo para tudo. Amém? Deus abençoe.